Paz seja convosco, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um devocional, para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, porém estou com um tempinho livre aí e resolvi passar para vocês hoje a história. A gente continua com o tema sobre desertos, né? Sobre como passar pelo deserto, o que ocorre no deserto, né? Que, como foi falado, uma região árida, difícil, de fome, sede, porém que é bem claro na Bíblia que todas as pessoas que passaram pelo deserto, pessoas que tiveram um êxito espiritualmente nas suas vidas, foram levadas ao deserto, inclusive por Deus, para que saíssem de lá muito melhores. O primeiro personagem bíblico que a gente apresentou foi José, né? Foi toda a história de José, foi passado no vídeo anterior, e agora a gente vai contar a história de Moisés. Moisés é um homem fantástico, um homem que inclusive ele aparece até mesmo no Novo Testamento com Jesus Cristo, quando, né, tem uma visão lá, não vou me lembrar bem a passagem, mas que Elias e Moisés estavam com Jesus Cristo. Então vejam a importância histórica, espiritual e todo o contexto desse grande homem de Deus. Fazer uma explanação breve, segundo historiadores tal, e a própria Bíblia, ele tinha até gagueira, mas Deus o ungiu para ser o grande líder do povo de Israel. Após a morte de José, que chegou ao alto cargo lá no Egito, e com a morte do faraó, e também com a multiplicação do povo israelense no Egito, porque eles eram colocados em trabalhos forçados, ainda assim eles multiplicavam mais e mais, e então o próprio povo egito ficou novamente com ódio, inveja, e começou a escravizá-los ainda mais. E após a morte do faraó, que era, né, amigo de José, o povo israelense foi subjugado, colocado sob servidão, inclusive sendo decretada a morte dos novos filhos que fossem nascendo. Porém, Moisés, sob os cuidados de Deus, ele foi colocado no cesto, no rio, e acabou indo parar no palácio do povo egito lá. Não me recordo bem certinho, teria que dar uma olhada aqui, peço perdão aos irmãos por não saber exatamente como foi, mas foi esse contexto aí. Então, o que a gente pode estar vendo aqui, eu vou ler com os irmãos e as irmãs, a passagem bíblica de Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo é retirada já, né? Do capítulo 3, do versículo 2 ao 12. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que retires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Né? Moisés com os olhos humanos. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte.
Então aqui, primeiro já começa com a questão da sarça, né? Moisés no deserto, ele passando, deserto, vejam bem. Ele viu uma sarça, né? Uma planta que pegava fogo, mas não consumia. E aquilo chamou a atenção dele. E ele se aproximou e viu, né, a sarça ardente, como diz aqui no versículo 2. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça os chamou. Então Deus estava no meio da sarça que ele foi, o consumidor era o Espírito de Deus que estava ali. Então a gente vai agora explanar que Moisés, ele acaba sendo imbuído da missão de libertar o povo de Israel da terra do Egito pela escravidão e servidão que eles estavam. E pelo clamor que chegou a Deus, né, do seu povo, né, dos filhos de Israel. Toda aquela descendência, toda aquela história lá, que Deus sempre teve um plano, né, para eles. Deus fez uma promessa com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó, né, e essa promessa não seria quebrada. Então Moisés, ele foi. Ao longo da história de Moisés, ele se tornou um grande líder, sim, e houve pragas no Egito, né, que Moisés que passou para o faraó, né, como as mesmas visões que José teve dos sonhos. Mas o mais interessante é que Moisés, ele não chega à terra prometida. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus que, né, eles sairiam dali e tal, só que Moisés acaba descumprindo algumas ordens de Deus no decorrer ali da história. Né? Ele acaba batendo numa rocha quando Deus não pedia para ele bater, né? Não lembro certinho se tinha só que tocar alguma coisa para ser água. O povo murmurou muito, 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 né? Enquanto passou pelo deserto. E todos aqueles que estavam lá não chegaram, a não ser Josué, que é o único que vai entrar na terra prometida. Então toda uma geração morre. Ou seja, eles passam pelo deserto, eles têm uma promessa de Deus, eles saem de um jugo de escravidão, mas ainda assim muitos murmuram. Mas eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que Moisés, ainda que ele tenha não cumprido uma das ordens de Deus ali, ele sempre foi um homem voltado a Deus. Tanto é que a Bíblia diz, e esse é um dos poucos homens que diz que Moisés conversava face a face com Deus. E podem perceber que em todos os outros personagens bíblicos, muitas vezes eles não conseguem nem olhar a grande luz, né, o poder magnífico de Deus, mas Moisés tinha essa intimidade face a face com Deus. Mas ele também passou pelo deserto, eles saíram do Egito, houve grandes milagres da parte de Deus, como atravessar o Mar Vermelho, né, na fuga, a entrada no deserto e a peregrinação no deserto, 40 anos peregrinando, davam voltas, mas porque murmuravam também, né? Então tem todo um contexto assim que a fidelidade de Deus, né? Deus, ele é fiel, mas o povo na sua fidelidade também tem que fazer a sua parte. Então entramos aqui na questão de fazermos a nossa parte, que muitas vezes não aconteceu. Então a gente deixa bem claro que Moisés é um outro personagem bíblico que, como eu falei, as escrituras vão apontar ele lá no futuro como um dos grandes homens que estavam com Jesus, na visão que Pedro, se não me engano, um dos apóstolos, que quando Jesus sobe ao monte orar e viu Elias e Moisés junto a Jesus. Então vejam a importância desse homem perante Deus e a Bíblia. Então, novamente, ele já foi salvo ali sua vida e ele teve um papel decisivo de libertar Israel da servidão do Egito e entrar no deserto. E ainda que ele não tenha pisado na terra prometida, ele deu todo o início. Isso serve para nós, pais, muitas vezes, que quando começamos a mudar a nossa trajetória de vida, se você tem uma trajetória de vida como se diz, ímpia, pecaminosa, isso vai se estender a seus filhos, isso vai se estender à sua próxima geração, e muitas vezes seus filhos herdarão a terra prometida, herdarão as promessas e bênçãos do Senhor. Amém, irmãos?
que estudaremos será Elias. Mas enfim, o Senhor sempre se fez presente, o Senhor sempre se faz presente desde daquela época, que não aprendamos a não murmurar, Senhor, sobre tudo que o Senhor fazer, né? Como o Senhor emanou o seu maná, leite e mel, e ainda assim muitos reclamam, Senhor, mas graças a Deus temos o que comer, o que se vestir, e isso é o suficiente para nossas vidas. Claro que o Senhor tem planos muito maiores do que aqueles que possamos pedir ou imaginar, mas que possamos, acima de tudo, honrar a Ti, respeitar a Ti, Te buscar em espírito e em verdade, crendo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Senhor. E isso já é uma graça imerecida, a qual foi profundamente benéfica às nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.